assim, 3 pontos em relação à OAB. Você pode fazer isso? Claro, vamos lá. Então vamos lá, gente. Então o pessoal que pediu aqui na timeline, o professor Federico vai falar sobre as 3 pontos também que vocês aí da OAB não podem ir para a prova sem saber. Vamos lá, professor. Eu posso fazer um considerando antes das três dicas diretas? Não, fique à vontade para fazer da forma que o senhor achar melhor. Bom, é conhecimento de todo mundo que nós tivemos o provimento 136, então, de 2009, de outubro de 2009, criando a figura da matéria de direitos humanos obrigatória para a primeira fase. Então, a primeira fase é essa, que ainda tinha, à época, 100 questões. Ele tinha uma vacácio, então, até outubro de 2010 não poderia ser aplicado, e a prova a prova da OAB foi em setembro de 2010. Bom, expectativas frustradas, né? Eu lembro todos os cursinhos que eu leciono, já com direitos humanos a carga total, e óbvio não poderia cair, porque só poderia entrar em vigor, então, depois de outubro, acho que 16 ou 19 de outubro de 2010. Bom, aí a gente teve a terceira prova de 2010, e essa terceira prova, apesar de ser de 2010, ela ocorre em fevereiro de 2011, e não caiu nada de direitos humanos. O secretário nacional da OAB acabou por uma falta de identidade, acabou, até brinco com o trocadilho, caindo por não ter caído nenhuma questão de direitos humanos. A OAB insistiu que caíram questões de direitos humanos, caiu uma questão de ECA, uma questão de tortura, e acabou não caindo absolutamente nada. Eu lembro que eu mandei até uma cobrança aqui para a Secretaria Especial de Direitos Humanos, tem um contato direto lá, e eles acabaram não me respondendo, porque eles elogiaram na sexta-feira, parabéns ao OAB pela iniciativa, e na segunda-feira não caiu nada, e o secretário caiu. Então a gente conhece toda a história, surge um novo provimento, o 144 agora de 2011, a prova sai de 100 para 80 questões, mantém-se 15 questões de direitos humanos, ética e estatuto, regulamento da OAB, o que leva então a matéria ou o seu conjunto a 12 questões. Bom, estamos falando de 12 questões de direitos humanos? É claro que não. Eu acredito que assim, continuo pautando de 4 a 5 questões de direitos humanos, ou seja, de 6 a 7 questões entre ética e a Lei 8906, então o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Cara, o que cai então nestas 4 ou 5 questões de direitos humanos? Primeira questão, primeira dica fundamental, que é o famoso cachorro filho de 2 ou 3 donos, ele passa fome, porque é uma matéria de 3 questões. Eu diria que a incorporação dos tratados internacionais sobre direitos humanos. Então, artigo 5º, parágrafo 3º. Certeza, né? Isso aí, se cair, depois vem falar besteira. Eu sempre escuto essas besteiras pós o professor sabia da prova, não tem nada disso. É porque é uma matéria contundente, ela já apareceu em constitucional e ela pode aparecer em constitucional, humanos e direito internacional público. A gente não tem, insisto, uma linha doutrinária sedimentada. Você conta aí em poucas unidades, efetivamente, quem é. Até corto a senhora, a doutora Tânia falou assim, o professor é especialista em direitos humanos. Às vezes o cara, especialista porque ficou estudando. Não, porque realmente as pós-graduações, lato e estrito sensu em direitos humanos no Brasil, elas estão avançando agora. Eu acredito que a partir da década de 90, a cadeira de direitos humanos começa a entrar em algumas graduações. Então você não tem realmente uma grande diversidade de doutrinadores e, por óbvio, de autores. Então realmente não é que falta a questão de competência, não tem muito no mercado. E eu não acredito efetivamente uma prova feita como é feita para a Defensoria Pública ou para o MPF. Aquele cara que é do meio de direitos humanos. Eu conversava com a doutora Tânia essa semana, eu sempre gosto do livro do Carlos Veis, né? O Carlos Veis, que é defensor público, corregedor da Defensoria Pública aqui do Estado de São Paulo. Então o cara ficou anos e anos na Procuradoria do Estado, eu fui aluno dele na Procuradoria do Estado. Então o que acontece? É um cara do meio. Eu não acredito nisso para a OAB. Não acredito numa prova tão aprofundada. Eu falaria numa prova mediana mesmo, né? Eu não digo tão básica, mas uma prova efetivamente mediana. Então, um ponto: incorporação dos tratados internacionais sobre direitos humanos. Então, qual a maioria qualificada, tramitação nas casas, o seu resultado final é equivalente ao quê? É igual, é diferente. Primeira dica. Segunda dica, acredito que a federalização dos atos violadores de direitos humanos, ou seja, o artigo 109, parágrafo 5º, é também muito importante. Não é uma pergunta manjada, por incrível que pareça, não é todo mundo que aborda. Lembrar, aqui no artigo 4º, inciso 2 da Constituição, que um dos princípios nas relações internacionais é a prevalência dos direitos humanos. Isso é também bastante importante. Voltando também à incorporação, à questão da pirâmide, né? A posição supralegal
é um grande destaque. Bom, aí eu estaria numa ideia de direitos humanos fundamentais, que não estaria aí tão fora da área. Da ideia do direito internacional dos direitos humanos, olha, eu focaria muito a Convenção Americana de Direitos Humanos, porque a Convenção Americana é a norma principal para a gente. Então, eu faria aqui uma questão sobre comissão, faria uma questão sobre corte, exatamente, com suas questões de competências, enfim, e fecharia aí um rol de 4, 5 questões. Mais do que isso, não vou falar para vocês que é surpresa, porque a gente não tem jurisprudência, né, de direitos humanos na OAB, principalmente com a Fundação Getúlio Vargas, que ainda está debutando. Eu lembro, sei lá, acho que eu leciono há 15, 16 anos, que na época da VUNESP, eu sempre tive uma tara muito grande por OAB, porque eu lecionava constitucional administrativo, então vinha a mesma pegada, né? Cai controle, processo legislativo, características, direitos individuais, princípios fundamentais. Então você bolava, eram 10 questões, né, de constitucional, 10 de administrativo, você vinha lá com 13 temas e você fechava. Eu sou de uma época que passava-se com 46, né? Era uma maioria que não se entendia muito, mas eram 46. Então entrou para a CESP-UNB, foi aquela confusão, acabaram saindo. Fundação Getúlio Vargas é uma entidade extremamente respeitada, mas pisou na bola com seus gabaritos e resultados aí, nas últimas provas. Então, não é como eu falo, olha, caiu o tema tal. Se eu tivesse que pontuar a prova para vocês, eu pontuaria isso. Se eu tivesse que fazer uma prova, eu acredito que eu também poderia fazer, porque a ideia não é pontuar muito. Último comentário sobre a OAB. Lembrar que o assunto corte está muito em andamento, está muito na mídia por causa da corte do julgamento de novembro do caso Araguaia. Então eu fecharia aí. Agora eu tenho um tópico de nota de rodapé, que é o tema, vamos dizer assim, da mídia atual, que é a questão do Tribunal Penal Internacional. Nosso Estatuto de Roma de 1998, que foi então ratificado pelo Brasil, se não me engano, em 2002, por causa justamente do mandado de prisão contra o presidente da Líbia, os 2 mandados de prisão contra o presidente, agora até me fugiu, do Sudão, se eu não me engano, o Bashir. E então nós temos aí o TPI pipocando na mídia. Eu acho que é uma questão tranquila. Sobre o TPI, ele tem 4 objetivos, né? Ele vai penalizar, processar e buscar uma penalização de crimes contra a humanidade. É um tribunal que julga pessoas, não julga países, como julga a nossa corte interamericana. Então, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crimes de genocídio e crimes de agressão. Os 3 primeiros eu tenho a própria definição no Estatuto e o último não. Lembrar que ele, por exemplo, ele prevê pena de caráter perpétuo, não existe pena de morte no TPI. Lembrar que o Tribunal Penal Internacional, conhecida como a Corte de Haia, lá localizada, portanto, na Holanda, não é um tribunal de algum país, mas é um órgão internacional, não é a Corte Internacional de Justiça, que é um órgão da ONU, um dos órgãos da ONU, mas é um tribunal de caráter neutro. Portanto, a remessa, a entrega de uma pessoa, o TPI, não se confunde com a questão da extradição. Existiria a possibilidade tranquila de um brasileiro nato ser julgado no TPI, porque não é extradição. Para quem não lembra do tema, é proibida extradição de brasileiro nato, conforme o artigo 5º, inciso 56, 57, por ali. Então não é possível extradição de brasileiro nato, mas não se confunde os estatutos, né? Seria uma remessa, uma entrega para ser julgado. Ele poderia, inclusive, cumprir a pena aqui, ou de um dos países signatários ao TPI, são 130, 140 países signatários ao TPI, que se voluntaria a receber o então, ora, hipoteticamente, condenado. O Brasil reconhece expressamente a jurisdição do TPI no artigo 5º, parágrafo 4º. Então, doutor Atânia, eu acho que esses 4, 5 e aí uma nota de rodapé do TPI, acredito, espero, né? Farei a correção da prova, então, depois, teremos uns comentários aí, depois eu divulgo ao vivo, depois que publicar tanto o gabarito quanto, então, o espelho oficial da prova, faço os meus comentários e eventuais recursos. Para mim, é uma grande incógnita o que vai acontecer no domingo. Apostei nisso, acredito que em todas as minhas aulas deste semestre, sem sombra de dúvida aqui, em pelo menos 5, 6 cursinhos, muitos renomados, então espero que caminhem por isso aí. Com certeza, professor. Bom, o professor veio aqui para falar de pontual e tal do Ministério Público, vocês ainda ganharam as dicas da OAB, então nem preciso dizer que todo mundo vai gabaritar nessa prova, e eu vou fazer questão, vou deixar guardada aqui todas essas dicas, porque eu vou mostrar depois lá a prova tal, a pergunta, e embaixo o pedaço do vídeo da dica que o professor postou aqui.